Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estar de pé, vamos orar. Deus bendito, Pai santo, a Ti rendemos graças, adoramos o Teu nome, Te bendizemos por mais uma oportunidade de nos reunir em Tua casa, em Tua santa presença e aqui darmos sequência aos estudos da Tua santa palavra. Continue nos abençoando, nos instruindo, edificando a nossa vida espiritual. Abençoe Teu povo que já se faz presente, abençoe os Teus filhos que a caminho estão e nos dê aqui, Senhor, uma aula abençoada, enriquecedora, edificante, em que o Seu nome em tudo seja glorificado. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Página 28. Página 28, capítulo 5, bodas do Cordeiro. Lembrando que na aula de ontem, aula esta que inclusive daqui a pouco já vai estar disponível no YouTube, acredito que hoje até lá para as 22 horas, por aí ela já vai estar disponível para os irmãos, a aula de ontem. E na aula de ontem nós falamos sobre Tribunal de Cristo. Logo após o arrebatamento da igreja, o evento que ocorre na sequência imediata é justamente o Tribunal de Cristo. Tribunal este que é para auferir galardões. É um tribunal de julgamento de obras, não tem a ver com salvação, e sim com galardão. Concluído este tribunal, segue-se então a igreja para as bodas do Cordeiro. É a festa de casamento da noiva com o noivo. Então está aí na página 28, nesse capítulo veremos o que irá acontecer quando Jesus com a sua noiva já glorificada e coroada entrar nos céus. Glorificada no momento do arrebatamento, coroada no momento do tribunal de Cristo. Vamos ver o que acontece na sequência. A Bíblia descreve muitos casamentos. O próprio Deus celebrou o primeiro de todos os casamentos. No entanto, o mais maravilhoso dos casamentos ainda está por vir. Jesus profetizou acerca dele por meio de parábolas, e João descreveu no Apocalipse o que Deus lhe mostrou em uma visão. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, nas bodas do Cordeiro, nós temos que Jesus apresenta a sua noiva, a igreja, diante do trono de Deus. Muitas vezes, enquanto esteve aqui na terra, Jesus prometeu apresentar os seus fiéis ao Pai e confessá-los diante dele. Ele mandou escrever à igreja de Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Com as bodas do Cordeiro chegará esse momento. Junto com Jesus, a multidão glorificada e lavada no seu sangue entrará perante o trono de Deus. Será o próprio Jesus quem apresentará os santos. Ele dirá: Pai, aqui estão aqueles pelos quais eu morri. Eles confessaram o meu nome na terra, eles foram fiéis à minha palavra. Os santíssimos olhos do Todo-Poderoso contemplarão os salvos, todos eles ex-pecadores, mas agora irrepreensíveis e santos, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Por isso, Jesus os apresentará com alegria diante da glória do Pai. O Pai eterno se alegrará, ele verá na noiva de Cristo o seu particular tesouro. Ele estará perante o trono de Deus, porque o Pai deu o seu Filho, e esse deu-se a si mesmo para a redenção das nossas almas. Então vamos dar uma olhada aqui nos slides, antes de sequenciar.
A expressão bodas do Cordeiro, o texto já fizemos menção, Apocalipse 19, 7. A palavra bodas, ela vem da expressão grega gamos. Gamos significa grande festa de casamento, banquete de casamento, festa de núpcias. Então as bodas do Cordeiro é oficialmente o casamento da noiva com o noivo, da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Então teremos a grande festa, o grande banquete, a grande festa das núpcias. E nesta festa teremos a ceia das bodas do Cordeiro. Jesus falou sobre essa ceia, inclusive quando participava aqui na terra da última ceia. Ele disse a seus discípulos: desejei muito comer convosco esta ceia, porque não tornarei a participar da ceia, tomar do vinho, até aquele dia quando participaremos juntos na mesa ou na casa de meu Pai. Então Jesus apontou para este momento. Imagina o tamanho desta mesa, né, irmãos? Desta ceia, onde os remidos do mundo inteiro, de várias eras, estarão ali sendo servidos pelo Senhor. O Senhor servindo a cada um de nós nesta grande festa. Festa essa que durará, claro, falando de tempo cronológico, o nosso cronos, o tempo do homem, nós teremos aí aproximadamente 7 anos, que é o período que aqui na terra estará ocorrendo a grande tribulação. E a igreja, após arrebatamento, passando pelo tribunal de Cristo, estará participando desta grande festa, deste grande banquete, as bodas do Cordeiro. Vamos voltar aqui na página 29 e falar da realização das bodas. No processo da vinda de Jesus, o ponto culminante será sem dúvida a santa cerimônia, que a palavra de Deus chama de bodas do Cordeiro. Está escrito: já a sua esposa se aprontou. Depois da grande festa, ela é chamada a esposa, não mais a noiva, mas a esposa, a mulher do Cordeiro. A Bíblia revela ainda que, com poucos detalhes, que haverá uma grande ceia nos céus, é o que estamos falando aqui, e que Jesus pessoalmente há de servir aos salvos, sentados à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele instituiu a Santa Ceia, disse que não beberia mais neste mundo do fruto da videira, até o dia em que o bebesse de novo no reino de seu Pai. Haverá alguma semelhança entre a ceia do Senhor aqui e aquela grande ceia? A Bíblia não nos revela detalhes, mas sabemos que nos céus haverá um cântico de louvor pelo sangue que foi derramado. Jesus, que nos há de servir, terá em suas mãos os sinais dos cravos que o feriram. Imaginemos como será encontrar-se com Davi, Moisés, Daniel, José, Pedro, Tiago e João, poder participar de um banquete ao lado de Elias, João Batista ao mesmo tempo. Imagina só, né? Encontrar-se com o missionário Gunnar Vingre, o missionário Paulo, e mais do que tudo, olhar nos olhos do nosso amado Salvador, enquanto nos serve, e retribuirmos o olhar com toda a gratidão do mundo, recebendo o banquete, dizendo do fundo da nossa alma: obrigado, por teu sacrifício é que estou aqui. Aleluia. Então, as bodas do Cordeiro, irmãos, a Bíblia fala dela de uma forma bem resumida, e algumas vezes até de forma figurativa, alegórica, e comparando com a ceia, a mesa do Senhor, a ceia a que nós participamos aqui. O que podemos auferir deste evento é que será uma grande festa, um grande banquete. O Senhor Jesus nos servirá, um momento de grande comunhão, alegria, gozo, regozijo, prazer, entusiasmo, felicidade sem par. É o momento de festejar e da união mística, espiritual, eterna entre o noivo e a noiva, que a partir de então passará a ser a sua
esposa. Então, essas são as informações que nós temos. A gente já falou desse texto que Jesus, na última ceia, disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele manifestou uma ansiedade por participar daquela última ceia. Ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele manifestou uma ansiedade por aquele momento. E ele demonstra também uma ansiedade, por assim dizer, em estar de novo com os seus servos fiéis, a sua santa igreja, a sua noiva, para participar de uma nova ceia, desta feita por ocasião das bodas do Cordeiro. Então, finalizando esta parte, certamente naquela grande ceia, olhando nos olhos de Jesus, diremos, como eu já falei: obrigado, por teu sacrifício é que estou aqui. Aleluia, podemos glorificar e exaltar a Deus por isso. Bom, isso aqui é o complemento da aula de ontem, né? É o complemento da sequência dos eventos que se seguem após o arrebatamento. Claro, se tratando da igreja arrebatada, glorificada, coroada, galardoada e agora festejando nas bodas do Cordeiro. Porém, concomitante a estes eventos que acontecerão na esfera celestial com a igreja, uma sequência de eventos se dará na terra para aqueles ou com aqueles que não foram arrebatados. Este evento é justamente a 70ª semana de Daniel. Lembrando aos irmãos que com o arrebatamento da igreja, o relógio escatológico das 70 semanas de Daniel, o qual foi paralisado na 69ª por ocasião da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então o relógio de Deus para com Israel parou ali na 69ª semana, restando uma semana, 7 anos, para cumprir o propósito das 70 semanas de Daniel. Com o arrebatamento da igreja, o relógio de Deus então volta a ser disparado. O intervalo profético, que é a dispensação da graça, se encerra, a dispensação da igreja se conclui, e Deus volta a tratar com Israel, seu povo, para cumprir o propósito que havia sido profetizado ou anunciado por Gabriel a Daniel, que é o período para a purificação de Israel, purificação da terra, expiação dos pecados, enfim, preparação para o governo de Cristo nessa terra. Então vamos falar agora deste evento, conhecido também como a Grande Tribulação, 70ª semana de Daniel, a Grande Tribulação. Falamos dela na primeira aula, quando fizemos o comparativo das aflições e tribulações que a igreja enfrenta e a grande tribulação. A igreja enfrenta aflições. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, tribulações. Mas tilipseus, tis megalis, o grego, grande, né? A mega tribulação, a igreja não enfrentará. Eu vou seguir aqui os slides, irmãos. Praticamente a gente vai ler bem pouco hoje aqui o nosso material, o nosso livro. Vamos fazer alguma consideração ali nas duas testemunhas, alguns pontos, mas eu já avisei também aos irmãos para lerem, de preferência antes da aula, mas se não fizer, pelo menos leia depois, acompanhe aí. A gente vai seguir a sequência conforme está colocado no livro, só que eu vou seguir aqui pelos nossos slides. Está aí até no seu livro a primeira alusão bíblica à grande tribulação. Isso aconteceu no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, quando Deus está falando com o seu povo por intermédio de Moisés e justamente orientando o povo a que não se desviasse da sua palavra, da sua lei, mas Deus já sabia antecipadamente que o povo se desviaria. E por causa do afastamento, desta apostasia, do afastamento do povo de Deus, das leis de Deus, uma série ou uma sequência de juízos, de castigos divinos sobre o povo,
haveriam de vir. E aqui em Deuteronômio 4:30, olha que interessante. Diz assim: quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem. Depois você lê lá o contexto, a sequência de juízos, de pragas, de situações punitivas, que há de vir sobre o povo justamente por conta de sua rebeldia deliberada. E aí Deus está dizendo: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Via de regra, o povo é inclinado a ouvir Deus no meio da tormenta, no meio da angústia, no meio da tribulação. O povo que veio se afastando de Deus, paulatinamente se afastando, não ouvindo o sussurrar de Deus na bonança, ouvirá agora o grito, o retumbar da voz de Deus em meio à tribulação. E aqui já está profetizado em Deuteronômio 4:30, quando o povo, Israel, a nação, em grande angústia, sofrendo aflições nunca antes sofrida pelo povo em toda a sua história, nos últimos dias, na 70ª semana de Daniel, especialmente na segunda metade dela, nos últimos 3 anos e meio, o povo começará a voltar para o Senhor e dar ouvidos à sua voz. Bom, vamos começar aí como a gente fez ontem, lançando aqui perguntas e naturalmente já dando as respostas. Voltando a esta questão, eu acredito que já está mais do que resolvida, mas vamos falar novamente. A igreja passará pela grande tribulação? Sim ou não? Se você quiser, fique à vontade, tá? Mas a igreja fiel, ela será poupada, ela não passará. E a gente tem aí algumas alegorias que apontam para a igreja. Por exemplo, Enoque, um tipo da igreja. Enoque foi arrebatado antes do juízo, do dilúvio. E Noé foi poupado também com a sua família, tendo entrado na arca antes do juízo de Deus ser derramado. São tipos, símbolos da igreja que são poupados ou são livres por Deus de um período de grande aflição. Outros exemplos bíblicos, símbolos da igreja, afirma-se que as águas do Mar Vermelho só caíram sobre os egípcios depois que Israel passou. Elias subiu num redemoinho antes do cativeiro, foi levado, foi arrebatado antes do cativeiro. E detalhe, hein, Elias subiu no redemoinho, não foi no carro de fogo não. Depois você confere na sua Bíblia e você vai observar que a Bíblia é categórica em afirmar que Elias subiu em um redemoinho, não num carro de fogo. Assegura-se que a igreja, quando for arrebatada, posto que ela é a luz do mundo, instalar-se-á um período de trevas, e ainda que, ao ser tirada da terra, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, depois que a igreja sair, o mundo desmoronará. Falaremos daqui a pouco também sobre a manifestação do anticristo, o qual ainda não se manifestou, porque a igreja ainda não foi tirada. Quando a igreja for tirada, quando ocorrer o arrebatamento da igreja, então o caminho fica livre para a manifestação do anticristo e o seu domínio sobre a terra. Bom, uma outra pergunta: haverá salvação no período da grande tribulação? Você já está acompanhando aí, né, no seu livro, claro, a resposta está correta. Nesse período, Deus dará mais uma oportunidade de salvação a todos que não foram arrebatados. Tudo será muito difícil, pois os poderes do mal estarão multiplicados e atuando numa escala nunca vista. O texto de Apocalipse 7,14 menciona uma multidão de salvos durante esse período, os quais lavaram suas vestiduras, branqueando-as no sangue do Cordeiro. Vamos ler o texto antes de falar da trindade satânica. Vamos ler Apocalipse 7,14.
A gente vai voltar nele daqui a pouco também quando falarmos da sequência da abertura dos selos, que começa no capítulo 6. Esse aqui seria quase que um intervalo, um evento parentético. Mas vamos a partir do versículo 9, capítulo 7. A epígrafe fala da visão dos mártires na glória. Estes mártires são mártires da grande tribulação. Estão sofrendo martírio no período da tribulação. Versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Olha que interessante, né? Um ancião que está perguntando a João. E João volta para ele, igual Ezequiel, quando indagado por Deus, na visão do vale dos ossos secos. E Ezequiel responde ao Senhor: Senhor, tu sabes. Da mesma forma, um ancião, muito provavelmente é um ser angelical, está perguntando a João. João, que por sua vez está representando a igreja que foi arrebatada. E João está vendo agora uma multidão que vem chegando. E o ancião pergunta a João: quem são estes? E de onde vieram? E João retorna para o ancião e diz, e disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Depois a gente vai falar mais, quando tratarmos também dos eventos da primeira ressurreição, da sequência. A gente vai falar destes mártires da grande tribulação, pois há um clamor por parte deles, para que o sangue deles que foi derramado na terra, por ocasião da perseguição implementada pelo anticristo, e do sofrimento que culminou com os seus martírios, eles estão clamando por justiça, e há uma palavra para eles de aguardo, até que se cumpra os dias de todos os seus, aqueles que ainda haveriam de ser mortos no período da tribulação. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Vamos continuar aqui a sequência dos eventos. Bom, vamos falar da falsa trindade satânica, formada pelo dragão, a besta que emerge do mar e a besta que sobe da terra. Vamos ver um pouco sobre essa trindade satânica. O dragão é Satanás, a besta que sobe do mar, na visão de João, é o anticristo, e a que sobe da terra é o falso profeta. A gente vai ver aqui. Então nós temos aí a trindade: o diabo, o anticristo e o falso profeta. Estes tomarão posse temporariamente da terra, estarão governando no período da tribulação. Estará sob domínio deles a terra. A igreja foi tirada, a igreja está com Cristo, passando pelo tribunal, sendo galardoada, passando pelo período das bodas, ceando com o Senhor, e a terra estará sendo entregue temporariamente nas mãos desta trindade satânica: o antideus, o anticristo e o anti-Espírito Santo. Se a Santíssima Trindade é composta por Deus Pai, Cristo e Espírito Santo, a falsa trindade terá como protagonistas o antideus, que é Satanás, o anticristo e o anti-espírito, que é o falso profeta.
Nós temos o dragão. Satanás, ele é o adversário de Deus. O nome Satanás vem da palavra hebraica Satã, que traduzida é adversário, alguém que se opõe. Faz-se dessa maneira um antideus e dá o seu poder ao anticristo, que é a besta que emerge do mar, além de lhe oferecer um cooperador cuja missão será levar os povos a aceitarem o anticristo. Então, a besta que emerge do mar, João está vendo, o anticristo, será um homem comum, nascido de mulher. João o viu subir, emergir do meio do mar, isto é, do meio dos povos. O mar na Bíblia simboliza as nações, os povos. Então é alguém que está sendo levantado dos povos. As nações estão entregando a ele domínio, poder, autoridade. Há um conluio, há uma comunhão entre nações e dão a autoridade e o domínio a este. Então o anticristo é alguém que sobe, emerge, eclode do meio dos povos. Estará revestido de poder e preparo demoníaco de proporções jamais vistas. Irmãos, não é incomum, principalmente em períodos de crise financeira em escalas globais, você ouvir líderes políticos e econômicos do planeta evocarem a necessidade de um homem que lidere os povos para tirar as nações da crise política, da crise econômica. Vira e mexe, se você buscar isso, é simples demais, buscar pelo Google, você vai ter discursos de pessoas, até líderes religiosos, falando sobre a necessidade de um homem com capacidade de articulação política, com uma capacidade de administração econômica para livrar o mundo do caos político, do caos social, do caos econômico. Então, vira e mexe, esse discurso, ele acontece, ele é ouvido, ele é reproduzido aí na grande mídia, não é difícil você ouvir. Então, é sempre uma mensagem de preparação para este momento que acontecerá, em que o mundo se verá em colapso, e um dos fatores que fará com que o mundo entre em colapso é justamente a retirada da igreja da terra, o arrebatamento dos santos. Isso criará um clima de incerteza, insegurança, de caos no sistema financeiro, político, social, e mais uma vez o clamor por alguém que resolva o problema. E aí o anticristo, ele entra em cena. Então o coração dos povos, das nações, já vem sendo preparado de algum tempo para receberem o anticristo. As leis que são criadas, leis anticristãs, esse sistema todo de sinais dos tempos que falamos ontem, de uma sociedade falida, corrupta, imoral, anticristã, antifamília, leis sempre convergindo contrário à igreja, ao povo santo, o povo de Deus, aqueles que defendem os bons costumes, a família, a moral, a ética. Ou seja, isso são plataformas, isso é um cenário, isto é uma preparação, isto é um lançar de tapete vermelho para a chegada do anticristo. O mundo está se preparando para isso, a sociedade se prepara para isso, as leis, os governos caminham nesse sentido, de preparar o território para alguém, e esse alguém é o anticristo, dotado de poder que lhe será conferido pelo antideus, Satanás, e ainda terá a seu serviço o falso profeta, que estará trabalhando para convencer as nações de que de fato este homem é um homem excepcional. A capacidade, a Bíblia fala da eloquência, do poder das palavras, do poder da persuasão do anticristo. Irmãos, pense em alguém hoje no mundo que vai conseguir resolver este problema que já vem aí se arrastando há milênios, desde a descendência de Abraão, por Ismael, que deu origem aos povos árabes, e então árabes e judeus vêm brigando desde os dias de Abraão. Imagine alguém que vai conseguir fazer a mediação e resolver o problema entre judeus e árabes, e vai conseguir preparar o território para a construção do templo. Esse é o Messias. Para os judeus, esse é o Messias.
Um homem extraordinário, fora de sério. Conseguiu fazer o que eles vêm há milênios tentando fazer. E essa pessoa conseguirá um tratado, um acordo, uma aliança. E dará ao povo de Israel a possibilidade de realizar o seu sonho da reconstrução do templo, etc, etc. Obviamente, nós já antecipadamente sabemos que na metade da aliança, é uma aliança de 7 anos, e na metade dela, com 3 anos e meio, o acordo é quebrado, o anticristo entra no templo, profana, enfim. E aí a gente não, né? Eu vou falar, entra na segunda metade da tribulação, a gente não. O mundo entra então na segunda metade da tribulação. Tem gente que tem tanto medo da tribulação, irmão, que nem veio na aula hoje, você sabia? Eu anunciei, hoje a gente vai entrar na grande tribulação. Eu nem vou lá. Eu nem veio hoje com medo da grande tribulação. Mas não tem problema não, depois ele vê o vídeo. Pois bem, o poder satânico que fará do anticristo um super-homem, entre aspas, né, já está operando no mundo. É conhecido como o espírito do anticristo. João já falava deste espírito nos seus dias. O espírito do anticristo. Ele opera no mundo. É o espírito demoníaco, satânico, que já vem preparando, como eu estou dizendo a vocês, todo o território, todo o cenário para o anticristo emergir do mar, né, dos povos, e assumir então o poder mundial. Bom, a besta que emerge do mar, está aí o 666, o controle financeiro mundial, questão da marca, do sinal, tudo isso. Tem crente que até hoje fica preocupado, mas tudo isso se dará, irmãos, pós-arrebatamento da igreja. A igreja não será marcada com marcas da besta, etc. Você acredita? Isso aí, gente, é assunto até do nosso próximo livro, Heresiologia. Os adventistas, eles dizem que o sinal da besta é o domingo. É o domingo. Você acredita nisso? Eles falaram que as pessoas que não guardam o sábado e cultuam no domingo, eles já estão marcados com o sinal da besta. Na testa, porque o diabo mudou a mentalidade deles. Eles acreditam que o dia de culto não é mais o sábado, é o domingo. Já foi marcado na testa. E na mão, porque profanam o sábado, trabalha dia de sábado. As mãos já estão marcadas. Pensou? Todo mundo aqui está marcado, segundo eles. Já na testa e nas mãos, A gente vai falar disso aí quando estudarmos heresiologia também, vai entrar em mais detalhes. Mas existem muitas teorias sobre o sinal da besta, o chip, e quando começou o cartão de crédito, aí na mão o cartão de crédito, etc, etc. A igreja, cria um alarde, irmãos. Isso tudo é pós-arrebatamento da igreja. A igreja não passará por esse período de tribulação, por esta... É claro, a gente pode sim acreditar que toda a questão tecnológica, toda a questão de controle de Estado sobre as pessoas, tudo isso que a gente vê acontecendo, sendo noticiado, claro, é a preparação para o anticristo, mas a igreja, ela não sofrerá isso que está determinado para o período da tribulação. Os mártires da tribulação, que se salvam na tribulação, se salvam justamente não aceitando no período da tribulação a marca da besta, e por isso são martirizados, são mortos. Aí eles se salvam sendo fiéis no período da tribulação, deveriam ter sido antes, mas resolvem ser fiéis no período tribulacional e derramando seu próprio sangue, pagando com a sua própria vida, não sofrendo ou não permitindo que a marca da besta e sofrendo a perseguição da besta, o anticristo. Bom, a palavra besta, ela vem desta palavra aqui grega, tyrion. Tyrion significa, que traduzido por besta, um animal selvagem, um ser bruto, lascivo, feroz. São as características do anticristo. Ele é um animal selvagem, bruto, feroz, lascivo. Falar um pouquinho do falso profeta, pseudo-profetes. Alguém que declara falsidades como se fossem profecias divinas. Apocalipse 13:11, João diz assim: eu vi subir da terra outra besta,
e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Parecia cordeiro, mas era um dragão. É um profeta, mas é falso. Aponta para o anticristo como se este fosse o Cristo. Profetiza sobre o anticristo como se ele fosse o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. O falso profeta é um homem também que receberá este poder satânico, demoníaco, para trabalhar em prol do anticristo. Satanás sabe que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem glorifica a Jesus. O Espírito Santo nessa dispensação trabalha através da igreja glorificando a Cristo. Portanto, Satanás dará ao anticristo um cooperador que o glorifique, a fim de que seja bem aceito pelo povo. Esse cooperador será o falso profeta. Não é desconhecido de nenhum de nós, não é de desconhecimento nosso, que Satanás sempre trabalha imitando a Deus. O desejo dele, revelado desde sempre, desejo de ser como Deus. Ele revelou esse desejo. Subirei ao alto céu, nas mais altas nuvens, me assentarei do lado do norte, serei semelhante ao Altíssimo. O desejo revelado dele sempre foi ser como Deus. Por isso, em tudo ele imita a Deus. Se há a Trindade Santa, há a Trindade Satânica. Se há o Cristo, há o Anticristo. Se há o Espírito Santo, tem um falso profeta. Se o Espírito Santo glorifica a Cristo, o falso profeta glorifica o Anticristo. Então, Satanás sempre operou e trabalhou através da tática do engano, do engodo, e querendo imitar a Deus, querendo ser como Deus. Então, sempre copiando. É por isso que a muitos ele engana, por causa da cópia, por causa da imitação. Ele trabalha dessa maneira. Vamos falar agora um pouquinho dos 144 mil selados. Uma outra questão apocalíptica, escatológica, que dá margem aí para discussão, principalmente quando aquele pessoal da maletinha bate lá a palma na sua porta, né? Eles acreditam que os 144 mil selados são aqueles que baterem recordes de meta de venda de livrinho, sabia disso? Eles são ensinados dessa maneira. Eles precisam vender bastante aquele livrinho, sentinela, evangelização, porque quem bate aquelas metas entra no grupo dos 144 mil selados. Então, quando você bate a porta na cara dele, não compra a revista, ele fica aborrecido, porque ele, puxa vida, eu queria fazer parte dos 144 mil e essa revistinha que eu vou vender aqui é que ia me garantir. Imagina só, eles acreditam assim. Mas quem são os 144 mil selados? Apocalipse 14, 1. Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. No período da tribulação tem a marca da besta, mas tem aqueles que estão marcados com o sinal do Filho de Deus, inscritos com o sinal, com o selo, com o símbolo do Filho de Deus. Esses 144 mil, o texto bíblico, ele afirma, está aqui, serão santos homens de Deus responsáveis pela pregação do Evangelho durante a grande tribulação. Em toda época, em todo tempo, em todo período, Deus nunca ficou sem testemunha. Deus nunca ficou sem profetas, sem representantes. Até no período da tribulação terá. Além daqueles que estarão dando suas próprias vidas, provavelmente desviados, que regressarão pós-arrebatamento. Provavelmente, não estou afirmando, mas muito provavelmente. Os 144 mil, as 2 testemunhas que falaremos já na sequência. Ou seja, são representantes de Deus na terra. Deus nunca ficou sem testemunha, em nenhum período da história. Deus sempre teve alguém fiel que o representou e falou em seu nome. Até em períodos de caos, até em períodos de cativeiro, dentro da Babilônia, do lado de fora dos muros, Deus tinha o profeta Ezequiel, do lado de dentro, Deus tinha o profeta Daniel.
Lá entre os que ficaram para trás em Jerusalém, Deus tinha Jeremias. Em cada período da história, período de apostasia, de frieza espiritual, quando Israel estava adorando Baal, Deus levantava Elias. Enfim, Deus sempre teve testemunhas. Pessoas que falaram em o nome do Senhor, proclamando a verdade. E no período da tribulação, Deus terá também. E dentre estes destacam-se os 144 mil servos do Senhor, provenientes das tribos de Israel. O texto diz isso, capítulo 7, versículos 1 a 8, que cumprirão cabalmente a sua missão, não tendo por preciosas suas vidas. Aliás, eu coloquei aqui capítulo 7, mas eu acho que é o 14. Não, é o 7 mesmo. Capítulo 7. Está aí, ó. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí vem tribo de Judá 12 mil, da tribo de Ruben, tribo de Gade, etc. Então, 144 mil israelitas, né? Das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada uma das 12 tribos, que estarão representando a Deus e pregando, anunciando o evangelho neste período tribulacional. O resultado desse trabalho será revelado, que é justamente os que se salvam no período da tribulação. Acreditam na mensagem dos 144 mil, permanecem, de certa forma, no período da tribulação, fiéis a Deus e não se dobrando ao sistema governado pelo anticristo, por isso são martirizados. Então nós temos aqui o resultado do trabalho dos 144 mil, das 2 testemunhas e etc. Por falar nas 2 testemunhas, estou apresentando aqui os personagens do período da grande tribulação. Depois a gente vai analisar a sequência dos eventos. Estou apresentando aqui os principais personagens deste período. As 2 testemunhas, capítulo 11, versículos 3 e 4. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Sabe quanto tempo é isso em anos? 1260 dias. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, vestidas de pano de saco, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. As 2 testemunhas serão 2 profetas do Altíssimo que, está aí no seu livro, a semelhança de Moisés, Elias, Micaías, João Batista, Paulo e do próprio Senhor Jesus, entregarão mensagens de juízo com toda a ousadia, a ponto de deixar os adoradores da besta atormentados. Vamos dar uma conferida aí no nosso livro, página 36 a 38, vai nos trazer algumas características dessas 2 testemunhas. Página 36. As 2 testemunhas. Haverá no tenebroso período tribulacionista 2 duplas, uma do mal e a outra do bem. A primeira bestial, formada pelo anticristo e pelo falso profeta, blasfemará e guerreará contra os santos. Também fará grandes sinais para enganar os que habitam na terra. A segunda celestial será composta de 2 testemunhas enviadas por Deus, que profetizarão com grande poder e também farão sinais. As 2 testemunhas serão 2 profetas do Altíssimo que, como já dissemos, a semelhança de Moisés, Elias, Micaías, Jeremias, João Batista, Estevão, Paulo e o próprio Senhor Jesus, entregarão mensagem de juízo com toda a ousadia, a ponto de deixar os adoradores da besta atormentados. As características delas,
à luz de Apocalipse 11, 1 a 13, serão as seguintes. Primeiro, elas exercerão o seu ministério na primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio. Segundo, as duas testemunhas terão um especial poder e grande autoridade da parte de Deus para cumprirem sua missão. Será necessário em razão da terrível oposição que enfrentarão por parte dos adoradores da besta. Terceiro, trajar-se-ão de pano de saco. Vestir-se de pano de saco especificamente denota pesar, coração quebrantado. Eles serão, por assim dizer, antítipos dos profetas do passado, como João Batista, que não andava ricamente vestido, antes usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Quarto, elas são identificadas apenas como as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O fato da Bíblia não mencionar as suas identidades tem motivado muitos a especularem sobre elas. Contudo, preferimos deixar para Deus o que Ele não nos revelou. A gente sabe, há muita especulação em torno de quem serão as 2 testemunhas. Porém, afirmar quem serão seria por assim dizer, até uma insanidade. A Bíblia não revela, é impossível então revelar, se a Bíblia não revelou. Claro, alguém pode acreditar de uma maneira, o outro acredita de outra, alguém, através dos seus estudos, chega a uma conclusão, o outro chega a outra. Quem está com a razão? Enfim, a Bíblia não afirma, então não podemos afirmar. Alguns têm sugerido que foram Elias e Enoque, ou que serão Elias e Enoque. E para justificar esta linha de pensamento, eles dizem: Enoque e Elias não passaram pela morte, então precisarão voltar para morrer. É um argumento. Eles foram arrebatados, não passaram pela morte, então voltarão para passar pela morte. E aí eu pergunto a você: e nós, a igreja que fomos arrebatados, voltaremos para morrer também? Não, tem que voltar para morrer. Eles não morreram. Você vai voltar para morrer? Eu vou ser arrebatado, vou voltar aqui depois para morrer? Outros vão usar os seguintes argumentos: não, é Moisés e Elias. Por quê? Porque os sinais que as 2 testemunhas realizarão são sinais semelhantes àqueles que foram vistos no ministério de Moisés e Elias. Ora, então você está atribuindo o poder a Moisés e Elias e não a Deus que realizou estes milagres no ministério destes 2, e o mesmo Deus pode fazer os mesmos sinais no ministério de outra pessoa? São especulações, irmão. Não estou dizendo que não sejam, estou dizendo que os argumentos são fracos. Alguém pode acreditar baseado nesses argumentos, mas eles não são tão robustos assim para alguém bater o martelo e dizer que é Moisés, que é Elias, que é Enoque, enfim. É mera especulação. A única coisa que nós podemos dizer com toda certeza e convicção plena é: a Bíblia não diz quem é. Isso aí você pode dizer com segurança. A Bíblia não diz quem é. Então, claro, não estou tolhindo de você o direito de acreditar de uma ou de outra maneira. Você só não tem direito de afirmar, porque a Bíblia não afirma. Então, seguindo, quinto: enquanto elas não cumprirem a sua missão, ninguém poderá vencê-las. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então Deus protegerá as 2 testemunhas neste período de 3 anos e meio, em que elas estarão pregando dentro do território de Israel, muito provavelmente nas proximidades do templo, que será reconstruído, ali próximo ao Muro das Lamentações, e muitos tentarão impedir a obra dessas 2 testemunhas, matá-las, ridicularizá-las.
Por exemplo, quem viu esse vídeo aí recente que circulou, falando do rapaz que estava pregando na entrada lá desse show lá em Las Vegas, e o pessoal ridicularizando o rapaz e tal, e daí a pouco aconteceu aquela tragédia. Enfim, Deus sempre tem suas testemunhas. Deus sempre tem suas testemunhas, avisando, alertando, pregando, profetizando. Não sei da veracidade daquele vídeo, apesar de tê-lo visto, mas enfim, não sei da veracidade. Mas o fato é que Deus sempre avisa, comunica, levanta profetas, e estes, via de regra, são ridicularizados, perseguidos, humilhados, mas Deus os protege, Deus os livra e os guarda. Agora, sobre aqueles que tentam ridicularizar os profetas, os santos profetas de Deus, sobre estes, juízos de Deus sempre são derramados. Então, aqui as duas testemunhas, a obra delas será cumprida, quem tentar impedir será morto. Os 3 anos e meio que está determinado para eles exercerem seu ministério, eles cumprirão, ainda que sofram, liderado pelo anticristo, grande perseguição. 6º, farão sinais e prodígios. Dê uma observada aqui nos sinais, como eu disse, que são semelhantes aos sinais que foram realizados no ministério de Elias e de Moisés. Por exemplo, tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Tudo isso será permitido por Deus, para que todos os seres humanos na terra ouçam a sua palavra, não tendo nenhuma desculpa no dia do juízo. Até no período da tribulação, olha aí como é que Deus está usando profetas, servos, com sinais, prodígios, os 144 mil, as 2 testemunhas, e diz-se que isso estará sendo noticiado em todo o mundo. O que elas estiverem realizando, todo mundo terá acesso a essa informação, ao ministério das 2 testemunhas. Não se converterão pela dureza de seus corações, por conta do sofrimento da perseguição implementada pelo anticristo, mas Deus não terá por inocente estes culpados. Estamos falando do período da tribulação. As testemunhas de Deus hoje é a igreja. E o mundo que desacredita, zomba, ridiculariza a igreja, sofrerá a tribulação quando a igreja for levada. E na tribulação Deus terá novas testemunhas para dar uma outra chance àqueles que estarão aqui sofrendo. Deus, por sua infinita e insondável misericórdia, sempre está buscando reconciliar o homem, dar uma oportunidade. O homem é que, por sua vontade própria, seu livre-arbítrio, atrai sobre si juízo e condenação, porque rejeita as oportunidades incontáveis que lhes são oferecidas pelo Senhor. 7ª característica das 2 testemunhas: quando acabarem a sua missão, cumpridos 3 anos e meio, serão mortas pelo anticristo. Isso ocorre com todos os profetas verdadeiramente enviados por Deus, perseguição, em alguns casos até a morte. 8º, os corpos delas, das 2 testemunhas, permanecerão expostos em praça pública em Jerusalém, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, devido à sua imoralidade e ao seu mundanismo. Durante 3 dias e meio, os adoradores da besta se regozijarão com isso, mandando presente uns aos outros. Imagina, as 2 testemunhas mortas, assassinadas, no chão, em Jerusalém, ficarão ali por 3 dias e meio, e os adoradores do anticristo, seus seguidores, estarão se alegrando, festejando, porque calaram a voz das 2 testemunhas, deixarão seus corpos ali expostos, ficarão trocando presente, júbilo, alegria. Só que, olha o que a Bíblia diz, o que acontecerá ao final destes 3 dias e meio. 9, as 2 testemunhas ressuscitarão depois de 3 dias e meio. O espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram.
Tudo isso ocorrerá aí no período da tribulação. 10º, ao ressuscitarem, elas ouvirão uma grande voz do céu: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Olha que grande sinal que ocorrerá no período da tribulação, Deus usando essas duas testemunhas, aqueles que não acreditaram na mensagem que elas estarão pregando, quando virem este sinal, mais uma oportunidade de acreditar. Imagina alguém que está pregando, essa pessoa é assassinada, fica o corpo dela exposto aí 3 dias e meio, daí a pouco ela ressuscita e sobe ao céu numa nuvem. Você vai acreditar que essa pessoa era um profeta de Deus? Pelo amor de Deus, né? Camarada pregando aí contra o pecado e tal, mata ele, fica lá e ressuscita, sobe numa nuvem diante dos olhos. Olha que oportunidade que Deus está dando para esses impenitentes acreditarem. Um sinal extraordinário no período da tribulação, tal qual o sinal da ressurreição e ascensão de Cristo. Deus mais uma vez dando oportunidade. Finalmente, 11º, após a ascensão das duas testemunhas, haverá um grande terremoto. 7.000 homens morrerão. Os que restarem ficarão muito atemorizados e darão glória ao Deus do céu. Isso comprova que o trabalho desses 2 servos do Senhor não será em vão. Quando a palavra do Senhor é pregada com verdade, sempre há alguns que lhe darão ouvidos. Então, este aqui é mais um dos eventos extraordinários que marcará a grande tribulação. Além das 144 mil, dos 144 mil selados, as duas testemunhas. Pois bem, vamos à parte agora, a parte mais, na minha opinião, assim, mais interessante da grande tribulação, que é a sequência dos juízos divinos no período da tribulação. Pega a sua Bíblia aí no Apocalipse. Capítulo 4. O nosso último livro a ser estudado, no ano que vem, será justamente o livro do Apocalipse. Então a gente vai fazer uma exegese mais aprofundada dele na ocasião. Mas, de antemão, já posso antecipar que a divisão do Apocalipse, que está revelada aqui no capítulo 1, versículo 19, aqui está a divisão do Apocalipse, quando João tem a visão do Cristo glorificado, e aqui no versículo 19, capítulo 1, versículo 19, a ordem de Jesus para João é: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então temos aqui a tríplice divisão do Apocalipse: as coisas que tem visto, 1, as que são, 2, as que depois dessas hão de acontecer, 3. Fala do passado, presente e futuro. As que ele tem visto tem a ver com o capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. E ele escreve. As que são presente tem a ver com o capítulo 2 e 3, que são as cartas escritas às 7 igrejas, pois apontam para o período da dispensação da igreja. As coisas que são, é o período da dispensação da igreja. As coisas que depois destas hão de acontecer, aponta justamente para os eventos futuros após a retirada da igreja da terra, ou seja, depois do arrebatamento da igreja. Se o capítulo 1, as coisas que tens visto, Cristo glorificado, já aconteceu. As coisas que são, carta às 7 igrejas, período da dispensação da igreja, estamos vivendo esse tempo. Acreditamos que o último período da igreja de Laodiceia, está acontecendo agora. Quando termina o período da dispensação da igreja, final do capítulo 3, aí a gente entra no capítulo 4. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, e a ordem que está lá em 1,19 é: escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O capítulo 4 é este ponto de inflexão.
vai começar a narrar as coisas que depois do arrebatamento da igreja hão de acontecer. E aí o capítulo 4, versículo 1, então, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como voz de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João é o representante da igreja, é o último dos apóstolos vivo, ele está representando a igreja. Acabada a dispensação da igreja, capítulo 4, versículo 1, a porta se abre no céu, e João ouve uma voz que o chama: sobe aqui. E olha o que acontece no versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então João, enquanto representante da igreja, ele é arrebatado. Acabou a dispensação da igreja, João é arrebatado no capítulo 4. Ele chega no céu, ele vê o trono, ele vê os anjos, ele vê o Pai, ele vê o Cordeiro. É a visão da igreja no céu. A igreja está glorificada. No capítulo 5, a igreja já glorificada no céu. A gente tem o cântico da criação, o cântico da redenção, a igreja adorando diante do trono. E aí João tem a visão, ainda no capítulo 5, a igreja no céu, a visão do livro selado com os 7 selos. E João agora ele está preocupado, porque ele é informado que não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono, tampouco de desatar os seus 7 selos. João então começa a chorar muito. E então um dos anciãos está aqui no capítulo 5. Capítulo 5, vamos ver a parte aqui, versículo 4, 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, João está vendo Jesus tomar o livro. E aí eu já coloquei essa questão aqui há um tempo atrás, né? Porque o ancião diz: eis aí o leão, e João vira-se e vê o cordeiro, e aí fica a questão: Jesus é leão ou é cordeiro? É leão ou é cordeiro? Eu sou professor ou sou escritor? Alguém pode dizer: está aqui o escritor Márcio. Aí alguém olha assim: é o professor. É a mesma pessoa, mas só que um tem uma visão, o outro tem outra. Para o ancião que está lá em cima, Jesus é o leão. João, que foi redimido pelo sangue dele, está dizendo: esse é o cordeiro. Eu o conheço como cordeiro. Para mim ele é o cordeiro. Eu fui apresentado lá embaixo pelo meu xará, o Batista. João Batista apresentou, ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando um ancião diz: olha o leão, João olhou e falou: não, esse aí é o Cordeiro. Eu conheço ele como Cordeiro. Mas é o mesmo, ele é leão e ele é Cordeiro. E o Cordeiro ou o leão, Jesus, ele toma o livro, ele tem um domínio, e ele começa a desatar os selos. E a gente vai falar aqui no capítulo 6 justamente sobre isso. E havendo, versículo 1, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Bom, dá uma olhada aqui no slide. A gente vai começar a falar da sequência dos eventos de juízos sobre a terra após o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. Tá? O 2 e 3 é o período da dispensação da igreja. No 4 ela é arrebatada. No 5 ela já está no céu glorificada. Bodas do Cordeiro, ceia. E então, no capítulo 6, vai começar a se abrir os selos. São a sequência de juízos que serão derramados sobre a terra. Nós temos 3 sequências de 7 juízos. São 7 selos.
Cada selo traz um juízo, porém o sétimo selo, quando ele é aberto, a gente vai ver aqui, quando o último selo é aberto, João tem a revelação do juízo do sétimo selo. Sabe qual é o juízo do sétimo selo? O sétimo selo traz um juízo de 7 trombetas. Então João vai começar a ouvir o toque das trombetas. Cada trombeta traz um juízo. A 7ª trombeta vai anunciar o próximo juízo. E a 7ª trombeta anuncia uma sequência de 7 taças. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Entre eles, existem alguns eventos chamados de eventos parentéticos. São parênteses que abre-se e fecha na revelação de João. Ele está sequenciando os juízos, de repente ele abre um parêntese, fala dos mártires da tribulação, abre um parêntese, fala dos 144 mil, fala das 2 testemunhas, e depois continua a sequência dos eventos ou dos juízos sobre a terra. Então vamos começar a falar dos selos, o livro selado com os 7 selos. E vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A gente já leu aí. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vamos ver aí a abertura dos selos. Primeiros 4 selos. São 4 cavaleiros do Apocalipse. Temos o cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo ou pardo. Bem que outro dia eu vi um pregador pregar, ele falou até de um tal de um cavalo azul, não sei de onde ele tirou. Ele se empolgou tanto, e aí tal, e Deus, aí veio o cavalo branco, o amarelo, o azul. O azul? Rapaz, a Bíblia dele aí também. É o branco, é o vermelho, é o preto e o pardo, né? Amarelo, baio, não sei como é que chama, o pardo. Bom, 4 cavaleiros distintos abrirão as cortinas da grande tribulação. O primeiro, o branco, a gente vai ver daqui a pouco, ponto por ponto, é o anticristo. O segundo, o vermelho, é a guerra. O terceiro, o preto, é a fome. E o quarto é a morte. Você vê que a sequência é lógica. Quando o anticristo começa a reinar, começa um período de guerra. Em todo período de guerra, a fome reina. E onde há guerra e fome, a morte. A gente vai ver essa sequência. Eu vou falar rapidinho dos 7 selos e a gente vai para o intervalo, depois a gente fala das trombetas e das taças. Vou falar dos selos. Pega a sua Bíblia aí. Primeiro selo. Capítulo 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este primeiro selo é o anticristo. A tribulação começa com a ascensão do anticristo. Começa com ele exercendo o domínio, o governo. É-lhe dado uma coroa, autoridade, governo. Ele sai vitorioso para vencer, para dominar. Alguns livros escatológicos apresentam este cavalo branco como sendo Cristo. Só que olha os outros cavaleiros que acompanham esse cavalo. Cristo não sai por aí acompanhado de guerra, fome e morte, não. Outra coisa, a arma que Cristo usa, e a gente vai ver, Cristo vindo no capítulo 19, se não der tempo de falar hoje, a gente fala amanhã, aproveitar a sequência aqui, já foi ontem, hoje. Fala na próxima aula aí, depois a gente decide. Mas enfim, no capítulo 19, Cristo vem e ele vem com espada. Espada é a arma de quem luta de perto, próximo, de quem é valente, de quem é corajoso. Arco e flecha é de covarde, que luta de longe, que lança dardos, que lança flechas. O primeiro selo, o cavalo branco, o cavaleiro, não vem com uma espada, ele vem com um arco.
Ele vem acompanhado de guerra, de fome, de morte. É-lhe dado uma coroa, ele não conquista, ele recebe, porque quem dá a ele é o dragão, dá a ele poder, domínio, e ele começa a reinar quando a grande tribulação começa. Ora, irmãos, como é que é Cristo no primeiro cavalo, que está vindo para a tribulação, então a igreja sobe e Cristo desce? Não! Cristo está com a igreja no céu, primeiro julgando as suas obras no tribunal e depois servindo a igreja na boda do Cordeiro. Quem está na terra, o cavalo branco, é o anticristo. Então o anticristo, a falsa paz, o tratado de paz, que não é paz coisa nenhuma, e depois vai se revelar através do segundo cavaleiro, e seu cavalo, né? O cavalo e cavaleiro, está aí versículo 3 e 4. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui é a guerra, aqui é a guerra. Começa a tirar paz, uns aos outros se matando, é o período de guerras. Terceiro animal, terceiro cavalo, melhor dizendo, e seu cavaleiro, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E João, ele olhou e viu um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui é período de fome, inflação, alimentos caros, muita fome, como aconteceu no período do cerco de Samaria, quando os alimentos ficaram absurdamente caros e Eliseu vai profetizar abundância, etc. Então, isso aqui está apontando para a fome. E logo, se há domínio do anticristo, guerras, fome, o quarto cavalo é a morte, versículo 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. 25% da população que estiver na terra, que ficar na terra, que não for arrebatado naturalmente, 1/4, 25%, será morta pela espada, pela fome, pela peste, com feras da terra. Então, olha aí, começa a grande tribulação, começa a falsa paz, guerras, pestes, mortandade, fome. 25% da população mundial, no período da tribulação, será morto até a abertura do quarto selo. Quinto selo. Quinto selo, nós temos aí a visão, que nós já falamos, dos mártires da tribulação. O anticristo saiu para matar, para fazer guerra, está matando, a guerra está estabelecida, a fome, e João de repente ele vê, na abertura do quinto selo, ele vê mártires. Está escrito assim, olha aí, no capítulo 6, agora no versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Estes, então, mártires, eles morrem aqui na terra, martirizados, perseguidos pelo anticristo. João vê não os corpos deles
transformados, ressuscitados, glorificados, como é o caso da igreja que foi arrebatada, e os que morreram em Cristo, que foram ressuscitados, glorificados e estão com Cristo. Mas os que estão morrendo no período da tribulação, João apenas vê as suas almas debaixo do altar. Eles estão aguardando a vingança do sangue deles. E eles estão clamando: até quando, ó Deus, Santo Dominador, não julgarás daqueles que estão sobre a terra o nosso sangue? E é lhes dito o seguinte, que eles devem esperar até que se complete o número dos conservos. Muitos ainda serão, no período da tribulação, martirizados. Quando terminar a tribulação e se completar o número de mártires da tribulação, então estes serão ressuscitados no final da grande tribulação, farão parte do grupo da primeira ressurreição, que está incluído aqueles que foram ressuscitados por ocasião do arrebatamento, as duas testemunhas e os mártires. Esses aqui, como nós falamos ontem, Apocalipse 20, que são ressuscitados no final da tribulação, eles têm direito de entrar no reino milenial e reinarão, assim como a igreja, com Cristo por 1000 anos. Qual é a diferença dos mártires da tribulação para a igreja? A igreja, ela não passa pela tribulação. Outra diferença, a igreja ela é galardoada e participa de bodas do Cordeiro. Os mártires morrem na tribulação e precisam aguardar o término da tribulação para serem ressuscitados e poderem ter acesso ao milênio, a entrar no reino milenial. Enquanto isso, as almas deles estão debaixo do altar, os corpos deles ainda não foram ressuscitados, eles estão clamando por isso, mas é lhes ordenado que aguarde. Então esta é a visão que João tem quando da abertura do 5º selo. O 5º selo, então, é uma perseguição que está acontecendo na terra contra aqueles que no período da tribulação resolveram ser fiéis. Portanto, estão sendo martirizados. 6º selo, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, como um saco de cilício. A lua tornou-se como sangue. Esse aqui é o 6º selo. Continua, versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Quando o 6º selo é aberto, João vê o sol se escurecendo, a lua tornando-se vermelha como sangue, um grande terremoto, as estrelas do céu caindo. E olha, irmãos, os juízos, e a gente vai vendo aqui a mortandade, a destruição, elas são cumulativas. Existe uma linha de interpretação que acha que é repetitivo, que as trombetas está repetindo o que já aconteceu no período dos selos, as taças está falando com outras palavras o que já havia acontecido nas trombetas e selos. Não. Isso é cumulativo, é um juízo após outro, tá? É um julgamento atrás do outro. Então, lá no 4º selo, nós já vimos a morte de 25% da população mundial que ficará aqui no período da tribulação. Depois outros juízos virão sobre aqueles que ainda estiverem aqui, forem sobrevivendo. O martírio no 5º selo, agora no 6º, estrelas caindo, o sol enegrecendo, a lua vermelha como sangue, um grande terremoto. Este é o 6º selo. O 7º selo, quando o 7º selo é aberto, é anunciado toque de 7 trombetas. Das trombetas, então, eu falo aí depois do intervalo. Faltam 10 minutos para as 9, vamos para o intervalo aí bem rápido, que ainda há muito por falar. Então 10 minutinhos de intervalo e a gente volta para falar das trombetas. Ok, vamos lá, irmãos, voltando, sem perder de vista a sequência. Estamos falando da sequência dos juízos divinos sobre a terra no período da tribulação. Acabamos de falar sobre os 7 selos, e o 7º selo, quando ele é aberto, João ouve que do 7º selo saem 7 anjos com 7 trombetas.
Então, vamos falar agora das 7 trombetas. Está lá no capítulo 8, a partir do versículo de número 7. Capítulo 8, versículo 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Esse é o juízo da primeira trombeta. 1/3, chove saraiva, fogo, sangue, chovendo, é lançado sobre a terra. A terça parte da terra, árvores, erva, enfim, grama, a terça parte é dizimado, é queimado, é destruído. Segunda trombeta. Perceba que o juízo da primeira trombeta é derramado sobre a terra, terra seca, árvores, grama, erva verde. A segunda trombeta, quando o anjo toca, é lançado no mar. Agora o juízo é sobre o mar, águas salgadas. Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, navios, embarcações, barcos de todo tipo. A terça parte dos animais marinhos, peixes, animais marinhos em geral, e uma terça parte dos mares se tornam em sangue. São juízos divinos. Deus está enviando juízo no período da tribulação. Terceira trombeta. Olha qual é o alvo do juízo da terceira trombeta. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Agora está falando de águas potáveis, água doce, água de rios, fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, amarga. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então 1/3 da água potável será transformado em absinto, amargas. E muitos homens que tentaram beber dessas águas, eles morrem. Quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Igual lá no sexto selo. Agora aqui ela está sofrendo a terça parte do sol, lua e estrelas, para que a terra, a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Isso aqui são trevas, escuridão. A terça parte do dia não vai ter luz, a terça parte da noite também não vai ter iluminação de estrelas, de lua. Então, um período de trevas, a quarta trombeta. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Esse poço do abismo, muito provavelmente, é um lugar de prisão espiritual. Esses gafanhotos muito provavelmente está se referindo a demônios que saem para aterrorizar, atormentar, torturar os homens por ocasião do toque da quinta trombeta. A sexta trombeta. Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. São demônios,
Sexta trombeta, demônios no rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. São demônios que desde a rebelião estão presos, estão aprisionados. E o texto diz que quando a sexta trombeta é tocada, uma ordem é dada para que ele seja solto. Pense em demônios que estão aprisionados aí há milhares e milhares e milhares de anos. E o texto diz que eles têm dia, ou melhor, tem hora, dia, mês e ano marcado para serem soltos. E quando eles saem, eles é autorizado a saírem para matar, e eles matam uma terça parte dos homens. Lembrando que é cumulativo. Já havia morrido 25% lá nos selos, do que ficou mais mortandade, morrendo pelo sangue das águas dos mares, morrendo pelo sangue das águas potáveis, a amargura, né, ficou como absinto, morrendo por conta dos demônios que estão sendo soltos para atormentá-los. Sétima trombeta. A sétima trombeta anunciará 7 taças. Quando a sétima trombeta é tocada, é anunciada uma nova sequência de juízos em forma de taças. E aqui é importante não confundir a última trombeta de 1 Coríntios 15:52 com a sétima trombeta do Apocalipse. Porque a trombeta de que fala Paulo na primeira epístola aos Coríntios 15:52 é a trombeta do arrebatamento. Quando a trombeta soar para a igreja ser arrebatada. Aqui são trombetas de juízo no período da tribulação. A igreja não passa por esse período. Então, o toque da trombeta que a igreja ouve é a trombeta de conclamação à reunião com o Senhor nos ares. Essas trombetas que são tocadas aqui são trombetas de juízo. Então, não confundir a última trombeta, que é do período da igreja, para juntar, reunir a igreja e levá-la, com as trombetas do período da tribulação, que são de juízo. De juízo, nada tem a ver com a trombeta de arrebatamento. Importante, quando a sétima trombeta é tocada, que vai anunciar agora as 7 taças, agora o negócio vai começar a ficar feio na terra. Quando a sétima trombeta é tocada, porque é justamente aqui que nós temos o ponto de inflexão para a segunda metade da grande tribulação. Os 7 selos e as 7 trombetas é a primeira metade. Agora vem a segunda metade. Então, nesse primeiro período aqui, a gente tem as 2 testemunhas, elas morrem, são arrebatadas aqui ao final dessas trombetas. Aqui a gente tem um período ainda em que os juízos estão sendo derramados sobre a terça parte. Agora você vai ver o que acontece a partir das 7 taças. A segunda metade da grande tribulação. É o ápice da ira de Deus, ou o furor da ira, como também é chamado. Então, capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal nos céus. 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aí então vamos ver. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Primeira taça, o alvo é a terra. Você vai ver que a sequência é igual a das trombetas. Segunda taça, o alvo é o mar. Terceira taça, o alvo são os rios. A sexta, lua, estrela. Aliás, sexta é o rio Eufrates. A sexta taça liberou demônios que estavam aprisionados no Eufrates. A gente vai ver que a sequência é a mesma, mas lá era 1/3. A partir de agora, primeira taça, foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Algumas pessoas foram marcadas, e a gente falou aqui, com o sinal
de Deus. Outras pessoas estão sendo marcadas com o sinal da besta. Quem rejeitou o sinal da besta e tem o sinal de Deus, está sendo perseguido pela besta, martirizado pela besta, mas poupado dos juízos de Deus. Quem tem o sinal da besta, a besta não está perseguindo estes, mas sobre eles está sendo derramado a ira de Deus. Então percebam, em todo tempo, Deus faz distinção. O inimigo perseguindo aqueles que são fiéis a Deus e Deus os protegendo. E a ira de Deus sendo derramada sobre os impenitentes. Aqui está acontecendo isso. Aqueles que têm o sinal da besta e que adoravam a sua imagem, sobre eles começam a explodir chagas malignas, tumores, cânceres, por toda parte do corpo. Depois o segundo alvo são os oceanos, os mares. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Lá na trombeta, 1/3 dos seres viventes do mar. Aqui na taça, todos. Lá 1/3 das águas se transformaram em sangue. Aqui todas as águas se transformaram em sangue. Imagine passar um Réveillon aí, né? Com águas todas de sangue na beira da praia. Terceiro, os rios e fontes terrestres. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e todas elas se transformaram em sangue. Chagas más, malignas, tumores, águas dos mares todas em sangue, águas dos rios agora toda transformada em sangue. Agora o alvo é o sol. Diz aqui que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Vai multiplicar o calor do sol. Imagine pessoas que estão cheias de chagas, tumores, o sol abrasado, ela não tem uma água potável para beber, porque toda a água virou sangue, não tem aí um mar para se refrescar, que toda a água dos mares virou sangue, temperatura solar, que hoje às vezes já tem alguns níveis quase que insuportáveis. Aqui os homens serão queimados, abrasados, o calor, a sede, temperatura elevada, sem água potável, sem água dos mares, um sofrimento inigualável. Quinto alvo, o trono da besta, a cidade de Roma. Estamos falando aqui da Roma espiritual, porque quando falamos do anticristo, falamos do renascimento do reino do Império Romano. Então isso possa ser literal ou não, a cidade de Roma, ou possa ser outra. Mas o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O sexto alvo, o leito do rio Eufrates. Para que se saiba aqui, essa foto aqui, que com muita dificuldade eu tirei, para você saber onde fica o rio Eufrates, está aqui, ó, e aqui é o território de Jerusalém. Aqui é o mar Mediterrâneo, aqui está o território de Israel, Jerusalém, seguindo para cá, a Síria, aí você vai chegar lá onde é o Iraque, você tem o rio Eufrates. O rio Eufrates se seca, a sexta taça diz, a gente vai voltar nele daqui a pouco. A sétima taça, o alvo é o ar, e aí vai estar escrito o seguinte: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo, do trono, dizendo: está feito. Houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal qual foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Vamos voltar aqui na sexta taça. O leito do rio Eufrates se secando, porque aponta para a batalha do Armagedon. O que isso tem a ver, Márcio? O rio Eufrates com a batalha do Armagedon. Veja bem, o rio Eufrates, é aqui que começa a batalha do Armagedon. O leito seco do rio Eufrates prepara ou
libera o território para os reinos do norte, essas nações inimigas de Israel ao norte, poderem marchar em direção a Israel. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Com todos esses países orientais, que a gente já estava falando ontem, por exemplo, Coreia do Norte, China, esses países do Oriente, o Oriente Médio ali todo, aliados, Irã, Iraque, Síria, etc. O caminho está preparado para que eles marchem em direção a Israel. Com o leito seco do rio Eufrates, então você vai ter os exércitos indo em direção a Jerusalém. Exércitos orientais, todos, porque o anticristo vai colocar na cabeça de todo mundo que o responsável por toda a mazela que está acontecendo no mundo são os judeus. Ah, mas alguém vai acreditar nisso? Hitler disse isso. E mataram milhões de judeus porque ele disse: a praga do mundo é os judeus. E eles dizimavam os judeus. Vai voltar essa história na época do anticristo. E vai dizer que é culpado de tudo isso que está acontecendo é o povo judeu. Então as nações marcham para destruir Jerusalém e todo o povo que ali está, os judeus. O anticristo já quebrou o tratado, a aliança se levanta contra eles. Então vem os exércitos todos em direção a Jerusalém para cercar Jerusalém. Exércitos do Oriente, vindo de toda parte para a batalha do Armagedon. Diz aqui o... Até isso aqui agora travou. Irmãos, vai, está indo aqui, vai com devagar, daqui a pouco passa direto. Mas a batalha do Armagedon, aqui é o desfecho, aqui é a finalização da grande tribulação. É justamente na batalha do Armagedon. Armagedon, a gente vai ver aqui, está no seu livro também, é um local, tá? É um vale no território central de Israel, muito conhecido, território esse que já foi palco de outras guerras. Apocalipse 16:16 diz, está aqui, ó, e os congregaram, ou reuniram, juntaram, no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Essa palavra aqui, ó, Armagedon, monte Megido, ou Megido, é onde tem este monte e um imenso vale lá embaixo. Primeiro, o Armagedon é uma palavra hebraica composta que indica uma localidade pouco habitada no centro do país de Israel. Segundo, como palavra composta, Armagedon vem do hebraico Har, Megidon. Har é monte, Megidon é Megido, é o monte Megido. Então, lugar de ajuntamento de tropas, lugar de matança. Megidon localiza-se dentro do vale de Jezreel. Esse vale será o palco da última ação do anticristo em vida física. Fica a 32 quilômetros distante do porto de Haifa, principal porto marítimo de Israel. O cenário da grande guerra no vale de Megido, então é esse grande vale onde eles serão acuados, exércitos de várias partes do mundo marchando em direção a Jerusalém para exterminar os judeus. O Monte Megido domina a planície de Jezreel, ou Esdraelon. Este local foi palco das maiores batalhas na antiga história de Israel. Só para lembrar algumas aqui. Aqui foram derrotados os cananeus liderados por Jabim. Aqui venceu Gideão com seus 300 escolhidos. Aqui o rei Saul morreu derrotado. Aqui sobreveio a morte vergonhosa à rainha Jezabel. Aqui o faraó Neco matou o piedoso rei Josias. Armagedon, portanto, simboliza a última luta escatológica entre o povo de Deus e as forças do maligno. Então nós temos aí, ó, Jerusalém, o cerco de Jerusalém. As nações todas vindo liderado pelo anticristo para batalhar contra Jerusalém. Para que você tenha ideia, deixa eu lembrar aqui só um pouquinho.
Jerusalém é um território, Israel é um território bem pequeno, às margens do Mediterrâneo, e todo dividido. Tem a Jordânia, Cisjordânia. Jordânia é o outro lado do rio Jordão. A Jordânia, que está do outro lado do Jordão, são todos inimigos de Israel. Quando você desce para a região do deserto, você vai, por exemplo, para a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, tudo inimigo de Israel, que fica ao sul de Israel. Dentro de Israel você tem a Cisjordânia, Palestina, inimigos de Israel. Você vai um pouco para o norte, você tem, por exemplo, beirando ali o mar Mediterrâneo, em cima de Israel, o Líbano, e tem algumas forças, grupos terroristas libaneses, que são terríveis, inimigos de Israel. Se você vai, por exemplo, a nordeste, você tem a Síria, não é a Síria acabou, mas Síria, está ali, inimigos de Israel. Se você continuar marchando em direção a nordeste, aí você vai chegar, por exemplo, no Irã, inimigos de Israel, Iraque, inimigos de Israel. Se você vai subindo, aí você vai aquele monte de Paquistão, Cazaquistão, Afeganistão. Vocês acham que eles são amigos ou inimigo? Tudo inimigo de Israel. Se você vai para o Oriente, Coreia do Norte, China, o norte da Europa, Rússia, são todos aliados, inimigos de Israel. Israel está ali todo ao redor, cercado de inimigo. E aqui vem todos eles cercar Jerusalém. Aí eu faço a pergunta: e agora, Jerusalém? E agora? E o anticristo liderando todas essas tropas contra eles, final da grande tribulação, a última grande batalha, Israel cercado por todos os lados, o anticristo vindo com toda a fúria, inimigos armados de todo lado. Israel foi enganado achando que o anticristo era o Cristo e agora se vê ali sem qualquer salvação. Agora, o que acontece quando você vê, olha para a direita, esquerda, para frente, atrás, só vê inimigo? Você olha para onde? Aí nesse momento Israel vai olhar para cima. E aí o que vai acontecer a gente vai descobrir na próxima aula, né? Essa bomba vai estourar na próxima aula. Amém? Quando vai ser, a gente vai resolver agora, né? Que essa é a questão. Vamos orar, irmão, vamos orar. Não sei nem se filmou, se não filmou, voltou, apagou, enfim. Vamos orar e depois se assenta aí para a gente definir a nossa aula da semana que vem. Bendito Deus e Pai, a Ti damos graça, louvamos, bendizemos o Teu nome. Muito obrigado por estar conosco, nos ajudar em todo o tempo, nos livrando do mal, guardando a nossa família, a nossa entrada, a nossa saída. Ó Deus, continue nos ajudando a sermos fiéis a Ti em tudo. Ó Deus, não entristecendo em nada o Teu Santo Espírito, para que de forma alguma possamos perder o grande momento do arrebatamento da igreja. Em hipótese alguma queremos estar aqui sofrendo os danos ou os males da Sua ira sendo derramada sobre este mundo impenitente. Queremos fazer parte do grupo dos fiéis que subirão ao encontro do Senhor. Não queremos fazer parte do grupo daqueles que sofrerão por terem brincado com a Tua palavra, zombado dos Teus profetas e sido infiéis em tudo ao Senhor. Nos ajuda a viver vidas íntegras, dignas, diante da Tua presença e para a glória do Teu nome. Continue abençoando todo o decorrer da nossa semana. Ó Deus, nos guardando, nos livrando, é a nossa oração a Ti em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Amém.